Oi para você, tudo bem? Gostaria de conversar algo que tem muito a ver com esses nossos dias, ainda pensando na pandemia e todas as questões. A gente ainda tem um agravante nesse sentido todo, que as crianças ficaram muito tempo em casa, então estão voltando, estão no processo de adaptação. E eu pegando, baseado num post que o professor Altino Martins Filho fez, ele fala sobre as placas que muitas vezes os centros de educação infantil colocam. Nessas placas tem frases que muitas vezes parecem motivadoras, que a criança talvez não vá saber ler, mas que no fundo, num arcabouço de toda a família, em todo um contexto, e aquela palavra lá pode simbolizar alguma coisa, na prática, para o professor a gente tem que repensar. Pensando nas emoções, eu tenho uma música que fala assim, ó: ninguém é só uma emoção, a gente sente um pouco de tudo, depende da situação. Então nós temos várias emoções, a raiva, a alegria, várias emoções que são explicitadas por vários tipos de sentimentos. E essas placas, algumas dizem: primeiro dia e não chorei. E aí você fala: mas eu não posso contemplar a criança que não chorou em detrimento a outras? Não, na verdade, quando a gente coloca uma comparação objetiva, quando a gente coloca uma certa questão de uma criança chorou e a outra que não chorou ganha uma recompensa no sentido de um elogio, e a criança que chorou parece que está fazendo alguma coisa de errado. Então ninguém é só uma emoção, a gente sente um pouco de tudo. E muitas vezes a criança que está lá triste, cabisbaixa, nesse processo, nesse período de socialização, conhecendo novas pessoas, não necessariamente ela vai chorar para sentir tristeza. Ela pode ficar o dia inteiro sem chorar, mas ela pode ficar o dia inteiro silêncio, porque é um momento muito triste para ela de estar desvinculando a família, de estar com uma ruptura muito grande. Então a gente tem que pensar, é aí que está as questões teóricas, as pedagogias entram nesse sentido. O que a gente faz que influencia na nossa prática? O que a gente estuda que influencia na nossa prática? O que a gente não estuda que pode influenciar na nossa prática? Então as emoções são muito fortes, são muito importantes, e a gente precisa refletir sobre elas e como elas vão ser lidadas na educação infantil, principalmente nessa fase até os 7 anos, que é um processo neurológico muito forte de adaptação, de aprendizados por meio das observações. Então, essas placas, né, de que eu não chorei, então parece que eu sou um vencedor, e os outros que choraram talvez pareçam perdedores, na minha concepção é errônea, porque a gente tem que entender que cada criança tem o seu processo, cada criança tem a sua individualidade. Tem criança que vai sofrer de um jeito, tem criança que não vai sofrer tanto, mas tem crianças que precisam de mais acolhimento, no sentido de estar muito desesperadas, estar chorando demais. Então o nosso processo é entender essas individualidades, lidar com elas, entender que cada um é um ser diferente. E essa é a vida cotidiana, não comparar uma com a outra, mas sim mostrar que no coletivo a gente tem as individualidades respeitadas. Então essa é a minha reflexão. O professor que eu citei nesse vídeo está aqui também na descrição do vídeo. É um cara que eu gosto muito, que está me ajudando muito a entender a educação infantil. E eu, na educação física, entendo esses processos com várias e várias crianças diferentes, com várias turmas diferentes. E você? Como que é esse processo aí de adaptação? Como que é esse processo de socialização, sociabilização no seu centro de educação infantil? E nesse período de pandemia, como é que está sendo tudo isso agora? Estamos aqui para a gente aprender, ensinar e refletir juntos. Professor Eliton Rufino, se você gostou, marque alguém aqui para ouvir essa reflexão, que sempre é muito importante a gente discutir. Um abraço.